Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Jovens, hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente pelo seguinte fato. O trem pegou pra mim durante a semana, não deu tempo de gravar. Bonitinho, como eu sempre gravo, né, com o microfone, tentando dar uma editada no áudio, uma limpada, né? Não fica algo profissional, mas pelo menos melhora muito. Pelo menos fica sem os meus erros e os gaguejos aqui. Hoje não vai ter tempo, estou gravando direto pelo Anchor, que é onde eu hospedo o podcast para ele ir para o Spotify e para outros lugares. Então a edição é limitada. Já peço desculpas se tiver algum som ambiente ou se eu der alguma erradinha aqui, mas nós vai no raizão mesmo do áudio, tá ok? Então, o podcast de hoje, nosso tema é visitas técnicas. E por que eu estou trazendo isso? Não estou falando de propagação, que é a linha que a gente está seguindo durante os episódios. Pelo fato de não editar como se deve e também porque essa semana teve 2 pontos que aconteceu comigo que reforça a necessidade de falar sobre visita técnica. O primeiro foi durante a semana ali, acho que no começo da semana eu estava dando uma cantinada, quem aqui da UFLA sabe o que é, mas durante o intervalinho ali no meio da tarde fui na cantina da universidade comer uma coxinha e tomar um suquinho. E um aluno veio conversar comigo a respeito do cultivo de uva, a família dele estava querendo começar uva para vinho, né? Eles gostam de vinhos e enfim. A gente conversou um bom tempo ali sobre isso, sobre as dificuldades para quem está começando. O curso que ele fazia, acho que não tinha nada a ver com ciências agrárias. E a família dele, né, a irmã, que acho que ia tocar, também não tinha experiência nenhuma. Ela trabalhava na parte administrativa de sei lá que empresa. E eu conversei com ele justamente isso. Falei, olha, a uva, principalmente para vinho, é uma planta muito sensível a doenças. E quem não está acostumado tem certa dificuldade, porque às vezes perde o time das aplicações, dos manejos. E sugeri justamente para ele fazer uma visita técnica, aproveitar que já passou a janela de plantio, começar um plantio agora sem um planejamento prévio é loucura. Então, como ele só teria uma boa janela de plantio para o ano que vem, até para conseguir muda de qualidades, eles aproveitassem e fazer visitas técnicas. Tá? Então, visite produtores de uva, desculpem, jovens, da região e alguns que eles têm como referência para entender bem a questão. E o outro ponto que marcou minha semana foi ontem, uma visita técnica já planejada com um grupo de estudo em fruticultura aqui da universidade, que nós visitamos um grande produtor de citros, né? O Grupo Simonetti, aqui em Minduri, perto de Lavras. E depois, como era próximo, nós visitamos o Rodrigo Balbi do Lá das Serras, Frutas Vermelhas. E para mim foi um momento ímpar, né? Acredito que para os alunos foi também. Mas por quê? Principalmente por citros. É uma planta que eu trabalhei muito pouco na minha carreira e trabalho pouco, né? Então eu tenho pouco conhecimento em relação a isso. E citros é uma planta, é um cultivo muito tecnificado, com margens um pouco mais apertadas. Então, para ter que ganhar bastante dinheiro com citros, você precisa ser muito eficiente. E foi isso que eu vi lá no Grupo Simonetti, né? Um manejo muito bom, super eficiente, consciente, né? Que respeita o meio ambiente, né? Assim como o que nós vimos lá da Serra. Tá? Então foram assim, citros eu aprendi muito. Não é a minha cultura favorita, mas soltar uma lavoura de cis na minha mão eu dou conta, mas faltam os detalhes, né? Então essas visitas são muito importantes para nós adquirirmos esse conhecimento. Ela é fundamental, então muita coisa do que eu vi ontem lá eu consigo empregar para uva e oliveira ou para outras plantas que eu gosto de trabalhar, o abacateiro, por exemplo. São coisas que são parecidas, muito manejo é igual. Então você ter essa vivência e a troca de experiência, né, que eu acho que foi o ponto-chave
das 2 visitas ontem, né? Foi muito boa. Os produtores, assim, tudo que perguntava respondia, não segurava informação, se disponibilizaram a permitir outras visitas, né? Isso é importante. E uma troca incrível, 2 visões diferentes, né? Uma super empresarial, grande, algo bem grande, e uma também com uma visão empresarial super focada em agregação de valor, mas menorzinha. Pequenos frutos não tem como ter uma área plantada igual tem para citros, né? Então foi momentos muito interessantes. E é por isso que eu quis falar um pouco desse tema, as visitas técnicas, né? Para agrônomos e profissionais que atuam, são de suma importância para se manter atualizado. Hoje é mais agricultor do que pesquisador na atividade. Então, em muitos pontos, os agricultores são mais eficientes em manejo, eles têm mais ideia, eles testam muita coisa na propriedade, porque o que nós geramos dentro de uma pesquisa acaba que fica regionalizado por conta de recursos financeiros e o clima, né? É difícil fazer uma pesquisa de manejo ou trato cultural, por exemplo, em vários locais do país. É muito caro e não tem dinheiro aí. No Brasil ainda o setor privado não aprendeu a financiar a pesquisa, principalmente manejo. Então o avanço é pouco. E muitos produtores não podem esperar, então eles vão inovando, eles vão fazendo. E as visitas técnicas são muito importantes para nós mantermos atualizados e pegar o que alguém faz em um determinado lugar e ter como se fosse um benchmarking, né, uma referência, e tentarmos aplicar na nossa propriedade, ou nós da pesquisa validarmos e ajudar o pessoal, porque às vezes o conhecimento básico e teórico que a gente tem auxilia, né, complementa a prática. Então isso é muito, muito salutar, muito importante. Só que, no meu ponto de vista, o mais importante da visita técnica está no escopo do produtor. Tanto o que recebe, tanto o que visita os colegas. Então, durante a visita no Grupo Simonetti, eles falaram, olha, a cada 2 anos a gente tem um grupo de produtores e a gente vai conhecer uma nova região, vai conhecer outra região que já tem, para ter trocas de experiências. E isso é muito bom, jovem. Por quê? A troca de experiência ajuda a gente a ser mais eficiente, cada um tem uma visão diferente. Então, eu olho uma planta de citros, eu enxergo uma coisa, um modelo de poda. Como eu adoro poda, e lá ontem tinha plantas super bem podadas no sistema mecânico, né, poda mecanizada, que é um sistema que eu não gosto. Para mim, a grid é planta, mas plantas super produtivas, bem podadas, bem manejadas, no sistema mecânico. Então, para mim foi interessante porque eu perdi um pouco essa birra que a gente tem com a poda mecanizada. Em sistemas que se faziam poda híbrida, algo muito mais do que é interessante no meu ponto de vista. Então isso ajuda a consolidar o sistema. Imagine um produtor que está em dúvida em investir numa podadora mecânica, mas tem medo disso. Ou o técnico dele não acredita. Quando ele vai lá e vê, muda um pouco o paradigma, ele troca informação, pergunta para o pessoal como for. Houve alguma pergunta também de pulverização, né? O uso de alguma tecnologia ou outra. Então o pessoal falou, para nós não funcionou, tem colegas que funciona. Então a gente sabe onde buscar uma referência para o que a gente quer. A visita do ponto de vista do produtor, quem já está lá, é muito bom para essas trocas de experiência. A gente faz como se fosse um SESB da vida, né? Para quem não conhece o SESB, recomendo que procure, tá? É o Comitê Estratégico Soja Brasil, ele faz um concurso anual, do qual ele levanta dados das principais regiões e identifica, né, os melhores produtores. Lógico que no SESB é livre, quem participa do concurso SESB, o produtor se candidata. Mas o produtor que se candidata e o que ganha, principalmente, não é normalmente o que tem a maior produção. Mas no que eles levantam lá tem muito a ver com rentabilidade, uso de boas práticas, eficiência. Então é o produtor mais eficiente que costuma ganhar o SESB. Tá? Tô fazendo um resumo bem porco aqui para vocês, jovens.
mas acredito que vocês devem ir atrás. E o grande intuito do SESB é o quê? Aumentar a produtividade média de soja do Brasil. Então hoje no Brasil nós temos soja, produtores que estão passando 80 sacas, beirando 90, e a média nacional, se não me engano, é 20 ou 30. Então tem uma discrepância muito grande. Se eu levantar a média nacional, significa que quem não tem muita tecnologia ou quem não tem muita capacidade de produzir, está produzindo mais na mesma área e ganhando mais dinheiro, né? Então a gente começa a nivelar ali, subir por baixo, porque quem consegue investir, investe e aumenta. Mas então a ideia do SESB é o quê? É muito difícil a gente visitar todas as regiões de soja, né? E tem muito produtor que não tem essa condição, é caro viajar. E ele faz o quê? Pelo concurso ele levanta, todos os produtores abrem os manejos, como que tá solo, essas coisas. Eu posso olhar quem é da minha região e tentar ter um guia, olha, se o fulano aqui que está a 100 km de mim, a condição é parecida, está fazendo desse jeito, por que eu não posso tentar fazer mesmo em menor escala? Beleza? E aí o produtor pequeno tem condição de melhorar, de agregar mais valor, porque às vezes é falta de conhecimento só que ele não consegue fazer mais. E falta técnico e consultor para atender todo mundo. A visita técnica tem a mesma função. Então, jovem, procure aí o SESB. Um dia eu vou ver a ideia agora, eu vou pegar o manual, vou pegar alguns professores e a gente vai fazer um comentário do SESB voltado para plantas perenes. O que a gente pode aprender da soja para as plantas perenes, para as plantas frutíferas. E aí vocês vão me cobrando disso. Mas a visita técnica tem a mesma ideia, né? Então a gente consegue fazer isso. Quem conseguir, lógico, vá, converse, troque experiência. A gente vai ter muito essa troca. Veja realidades diferentes, né? Então citei, a gente foi em 2 produtores top, que são referências, né? Simonetti lá da Fruta e lá da Serra, Frutas Vermelhas. São referências no onde trabalham. Então quando a gente pergunta, vai neles que eles são topzera. Mas procura um de média tecnologia, um mais perto de você, por mais que ele não é o top, às vezes ele faz algo bom, às vezes ele tem uma rentabilidade excelente, mesmo não tendo um cultivo do que hoje a gente fala é o máximo de tecnologia, né? O uso de tecnologia é relativo. Os pacotes tecnológicos não são mais importantes. Hoje, conservação ambiental e rentabilidade é muito mais do que eu estar com a última máquina, o último defensivo, o último adubo que lançou no mercado. Então a visita ajuda muito isso. Para quem é produtor, essa troca de experiência às vezes ajuda a gente a reduzir o custo, principalmente por visões diferentes. E para quem quer começar, aí a visita técnica é muito mais importante. Porque eu não sei porque quem mora na cidade acha que roça, cultivo é fácil. Principalmente fruticultura, que a gente demanda muito de trato cultural. Não é todo mundo que consegue começar na fruticultura com um trator, um atomizador, uma roçadora ecológica. Então tem que fazer na mão. A gente no sítio ali roça na maquininha, deixa o mato crescer o máximo que a gente consegue e consegue roçar com qualidade e puxa o mato no rastelo. Já tem stories aí, procura aí. Luizão fazendo isso. Então isso pesa, é cansativo, é um trabalho braçal. Só que a gente faz isso para quê? Para ter o bem feito. Quem tem uma roçadora ecológica faz isso muito mais rápido que a gente. Então, ter essas ideias, essa visita, ajuda. Porque não é todo mundo que está disposto a fazer o que o Tatu faz lá. Plantar tudo na mão, fazer tudo na bomba costal. Então, para quem quer começar, ter essas vivências, conversar, e aí você tem de entender muito bem quem é a mão de obra que vai fazer. Se é você e você nunca teve acostumado, cuidado. Sugiro até, e foi a sugestão que eu dei pro aluno que conversou comigo ali, cara, vai e tenta fazer um estágio. Pede pro cara pra você ficar uma semana ali fazendo campo, trabalhando com os meninos de campo. É bom que você já vai aprendendo os tratos culturais e você vai sentindo o drama do que é um trabalho rural. Porque, de fato, são trabalhos relativamente simples, com o treinamento adequado, que não é muito,
a gente consegue ser um bom manejador de plantas, né? Só que cansa. Nossa Senhora. Primeira patelada de esterco que você precisa revolver na vida ou que você precisa jogar no pé da planta, né? Para nós agrônomos aqui é muito fácil. Bota 20, 30 quilos de esterco por hectare e se vira. Faz isso o dia inteiro com o trator na tua frente, puxando só com a pá, já pra você ver como você não vai sair com o braço doído, tudo doído. E aí o rendimento perde. Então a visita técnica vai ajudar, principalmente quem está começando e não tem tanto capital, porque você vai plantar 1 hectare de fruta, não justifica você ter trator, 2 hectares muito menos. Essa é a realidade, por exemplo, que o Rodrigo Balbi passou pra gente lá das Serras, né? Ele falou, olha, meu é empresarial, o faturamento dele bacana, só que para ele, para o negócio dele continuar sendo rentável, continuar crescendo, o investimento de trator não é viável. Então ele tem algumas alternativas, né? Tem um pulverizador estacionário, que é uma bela alternativa. Então, para quem nunca viu, só pensa no trator, a hora que vê um pulverizador desse que facilita demais o trabalho manual, mas pelo menos alivia muito a carga de peso, funciona super bem, tá? E num produtor que eu já falei para vocês, ele é referência em frutas vermelhas aqui no sul de Minas. Manejo simples. Então a visita ajuda isso, principalmente para os neos rurais, para quem quer começar na atividade. Colocar um morão no chão, moçada, para uva, socar ele, bater esticador, essas coisas, puta, cansa pra caramba. Eu sei porque eu já fiz. Mas quem nunca fez, acha que é simples, faz a continha, às vezes acha algum indicador. E aí o trem aperta, porque indicador de livro, agranual, nem sempre funciona. E normalmente eles pegam propriedades topzera para fazer isso. Então são pessoas que estão anos acostumadas a fazer. Então a visita técnica e o estágio técnico são muito importantes na definição para quem quer começar a atividade. Beleza? Então não deixem de fazer, se organizem. Se você tem grupo de produtores, associações, organiza todo ano, pelo menos um representante de cada sítio ou algum representante da associação, da cooperativa aí fazer a visita e depois transmitir para os outros. Se der para ir todo mundo, vá. Uma vez por ano não vai gastar, já organiza, às vezes vai trabalho, visita técnica, mas tem muito lugar bonito aí. Faz a visita 1, 2 dias, depois passeia um pouquinho. Show de bola, jovens? Então a ideia é essa, visita técnica é importante para todo mundo. Isso que eu nem falei para os alunos que pegam a prática, mas para agrônomos que dão consultoria, fazem extensão rural, é maravilhoso, e para o produtor é muito mais importante, é muito mais maravilhoso. Que ele vai estar tendo novas ideias e aprendendo a ser mais eficiente e dividindo. Tranquilo? O conhecimento é a única coisa que, se a gente dividir, ele aumenta. Então a gente tem que fazer isso, e a visita técnica é o coração disso na agricultura. Show de bola? Então, jovem, não deixe de seguir o Tatu no Instagram, no TikTok, as duas mais ativas, Instagram principalmente, mas nós estamos no Facebook também, Twitter tá paradão, e LinkedIn também. Qualquer coisa manda um e-mail, tá tudo na descrição do episódio. Dá 5 estrelinhas pro Tatu lá no Spotify, no Apple, qualquer lugar que você escute que tenha um sistema de ranqueamento, isso ajuda. E, mais importante, compartilhe os episódios do Tatu da Fruta. Pode ter mais alguém também precisando conhecer. E, querendo ou não, o podcast tem o efeito de visita técnica. Quando a gente transmite conhecimento, tá funcionando. Beleza, jovem? Um abraço e até a próxima.